A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmão, vamos abordar um vídeo hoje, irmãos, desse primeiro mês de 2023. Vamos começar com vídeos novos, né, irmãos? Pensamentos novos, irmãos. E eu quero, juntamente com a nossa querida Irmandade, abordar este vídeo, que este vídeo está sendo repleto, irmãos, de perguntas, respostas, muitas pessoas em dúvidas. E eu quero relembrar aqui, irmão, faço questão de relembrar em que antes da passagem de ano, o Senhor recolheu o ancião Newton, nosso irmão Newton, o qual foi feito ali o serviço de funeral, e Deus ali usou muito, irmãos, do nosso irmão Cláudio Massola, em que deu vários ensinamentos. Irmãos, resumindo, quando tem algum funeral de nossos irmãos, ali muitos dizem que o funeral, quando tem, é para o morto. Não é para o morto, irmãos. É para a família e almas testemunhadas. Porque todos nós temos amizade, né, com pessoas que não são da congregação, pessoas testemunhadas. E às vezes, irmão, pela consideração da família, a pessoa vai ali no funeral e vê uma grande coisa linda, irmãos. Grande coisa linda, porque esse funeral foi muito lindo. O servo de Deus falou vários pontos importantes, né, irmãos, o qual ele mencionou. Eu não vou colocar aqui o áudio em respeito à família do servo de Deus, mas, irmãos, falando sobre essa parte que o nosso irmão Cláudio Massola falou desse funeral, o qual ele menciona a parte, né, em que as pessoas boas, né, não é para ligar para aqueles que fazem o mal, que não é para ligar para aqueles que querem o nosso mal. E sim, seguir sempre a Jesus Cristo, olhar sempre para frente, irmãos, porque o nosso modelo maior é Jesus Cristo, o qual, irmão, muitas pessoas podem achar que quando o servo de Deus falou essa parte, ele quis se falar para a gente só pensar na gente, que Deus abençoando a gente, aqueles que não gostam da gente, não é para deixar para lá, que não é para desejar o mal, o bem, né, irmãos? O qual, irmãos, quando alguém nos persegue, quando alguém faz algo de mal para nós, eu ouvi uma pregação de um auxiliar de jovem que levantou com a palavra, e ele falava aquela parte de Davi contra Golias, e ele mencionava, um rapaz, viu, irmãos, mencionava que o nosso inimigo, nós temos que cuidar bem dele, ter eles em mãos e mostrar para o nosso inimigo que nós temos Deus. Se Deus é misericordioso, nós somos um espelho de Deus. Quando o servo de Deus pregou no funeral, o qual, né, muitos falaram, aí pessoas que não é espiritual, pessoas que só quer fermentar, né, irmãos, no meio do povo de Deus, deixar em dúvida, né, fazer que nem o diabo fez lá no deserto. Quis tentar o Senhor porque sabia que o Senhor estava com fome. E quis vir com várias palavras, irmãos, tentando o Senhor, tentando a parte material. Mas Cristo estava em espírito. O diabo não sabia disso. O diabo achou que Cristo estava ali sem o espiritual. Ele estava na carne. O qual, a primeira coisa que o diabo ofereceu foi os prazeres da vida, né? O alimento. Porque sabe que a carne estava ali padecendo. Só que Cristo estava mais espiritual do que carnal, né? Sofreu dura morte para nos salvar, né, irmãos? Irmãos, e neste funeral o servo de Deus fala essa parte, o nosso irmão Massola, que não é para nós ligar para aqueles que só querem o nosso mal, aqueles que falam mal das pessoas, aqueles que falam mal da obra de Deus. É para nós seguir o caminho certo, não é para ficar olhando o que um fala, outro fala, para nós seguir ali, ó, o Evangelho de Cristo. Agora, quanto, irmãos, desejar algo para uma pessoa que só nos faz o mal, que fala mal de nós, quer nos prejudicar,
Quanto a isso, jamais o servo de Deus em um funeral tão lindo como este do nosso irmão Newton, né? Vai falar esse tipo de coisa. O qual também, eu menciono a parte que o nosso irmão Newton deixou um áudio, irmãos. Praticamente foi uma despedida, dizendo em que lá no céu nós encontraremos. E é isso mesmo. Tem um hino, lá no céu nós encontraremos. Mas esse nós encontraremos, irmãos, aquelas pessoas que não param para pegar a Bíblia, irmãos. Bíblia esta, né? Eu tenho uma Bíblia aqui que eu uso. Estou um pouco velha, mas eu uso, irmãos. Pega a Bíblia e quando lê aqui alguma parte, é muito fácil eu chegar aqui e falar Filipenses, Mateus, Salmos, e falar uma parte aqui e subjugar algo que é em minha conveniência, que eu já chego aqui para vocês e falo, eu vou falar isso e vou provar numa parte isolada da Bíblia, o qual o contexto é outro, mas eu pego aquela parte e adapto do que é conveniente para me falar, ou mal ou bem, entendeu, irmãos? Quando a gente vai falar mal da obra de Deus, bem da obra de Deus, mal não, bem da obra de Deus, que a gente vai mencionar algo na Bíblia, em que a Bíblia fala com as nossas almas, tem que pegar o contexto do capítulo todo, o livro, o título e explicar tudo. Não pegar uma parte isoladamente. Ou então, se não pode falar tudo, né? Explicar tudo e falar, vai em tal livro assim, 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 leia tudo que você vai entender, né? Que a Bíblia é um mistério. A Bíblia, tanto ela, as pessoas que não lê ela pelo Espírito Santo, irmãos, e na comunhão e Espírito, a Bíblia, ela acaba ali a pessoa passando errado esta parte, né? E que nós vamos nos reconhecer sim no céu. Nós não em carne, irmãos. No céu não entra carne. Vamos nos reconhecer em espírito, que vamos ser o mesmo espírito. Não vai ter altura nem, né? Aqui na terra, pelo nosso físico carnal, uns são baixos, outros são altos, uns têm a voz bonita, outros não têm. Uns são bonitos, outros mais ou menos, irmãos. Mas para Deus somos todos iguais, irmãos. O Espírito é o mesmo. E nós vamos nos reconhecer lá em cima sim, irmãos. Irmãos, veja bem. A minha tia, quando Deus recolheu ela, Deus mostrou para ela a partida dela. O nosso irmão Cláudio Massola chegou no funeral e falou, se o irmão Newton pudesse sair daí, pudesse, né? Ele falaria muita coisa. E quem duvida que ele não estava ali em espírito? Porque minha tia, quando Deus mostrou para ela que ia recolher ela contava para nós quando estava vivo, que ela só subia, o espírito só saía do local quando ela via o caixão entrar na funerária e o povo se despedindo. Uns iam para o enterro, outros iam para casa, mas ela só se consumava ali, o espírito estava ali aguardando a carne ter um objetivo. Deus mostrava isso para ela. E ela falava, Deus vai me recolher antes do meu aniversário, e recolheu. Do jeito que ela falou, Deus recolheu. E Deus mostrou para uma irmã, o dia que estava recolhendo ela, que ela via se despedir com a mala na mão. E quem que estava pegando na mesma mão que ela, que a irmã viu? Era uma criança pequenininha, era um anjo que estava levando ela, irmãos. Serva de Deus, falava, Deus usava muito, levava o evangelho, sofreu muito. A serva de Deus levou aí pancada, já levou tapa na cara, deu um outro rosto. E tudo em troca do evangelho de Cristo, pela obra de Deus, irmãos. Pela obra de Deus. E Deus honrou a serva de Deus e levou para o seu reino de glória. E eu, você, qualquer um aqui que Deus recolher, vai ser o mesmo caminho. Irmãos, olha só, vamos nos reconciliar. Vocês viram aí o funeral, um funeral lindo. O caro servo de Deus se despediu, né? Já disse, em respeito à família do nosso irmão Newton, eu não vou colocar o áudio. Eu poderia aí fazer o fair use do áudio, colocar pedaço por pedaço, mas eu ainda tenho o temor de Deus e o respeito pelo ser humano. Porque se eu não tivesse o respeito pelo ser humano, eu colocaria pedaços da pregação. O qual essa pregação não foi para mim que estou ouvindo. Essa pregação foi para aquelas almas que estavam no dia do funeral, irmãos. Porque no funeral de um servo de Deus temente a Deus, Deus faz obra das almas, irmãos.
E pelo certo ali, pelo jeito, o servo de Deus via que tinha muita alma naquele funeral. E Deus ali converte o coração, porque vê que aquele que está indo ali vai deixar saudade. Irmão, quando o servo falou, vamos ser bons nessa terra, porque tem pessoas, irmãos, que, olha, quando falece, a gente só vê mandar de fazendo um funeral ali e, ó, ninguém comenta mais nada, porque a pessoa em vida não fez por onde. Mas não é por causa disso que não vão desejar o mal da pessoa, falar mal da pessoa que já morreu. Né, irmãos? A pessoa fez a parte dele aqui na terra, ele fez o que tinha que ser feito. Ele ali seria lembrado na terra? Não sei. Ou seria lembrado pelo lado negativo. Mas o nosso irmão Newton aí, irmãos, foi lembrado, a Irmandade gostava, disse que era um servo de Deus amoroso, e Deus deve ter mostrado para o servo de Deus que ia recolher ele, que ele fez um áudio aí, irmãos, de despedida. Isso mesmo, irmão. Então, irmãos, uma outra pergunta que nos fizeram, irmãos, veja bem, eu quero abordar com vocês, nesse dia 3 de janeiro de 2023, comecinho de janeiro. Irmão Paulo, deixa eu ver aqui na tela. Irmão Paulo, eu tenho uma dúvida para perguntar para o irmão. O diabo, ele foi jogado aqui na terra. Ele tem poder de subir no céu e conversar com Deus? Me responda. E aí, irmãos, o que vocês acham? O diabo tem poder de subir no céu e conversar com Deus? Irmãos, mediante as revelações que recebemos, irmãos nossos, e que teve revelação, e o Senhor levou lá onde aqueles que estavam lá aguardando o último dia, que já foram, né? Vocês perceberam que ultimamente está indo muita gente embora? Irmãos, teve uma irmã que teve uma revelação em que ela chegava lá no céu, e nessa revelação estava Deus no trono, ela só não via Deus, e o inimigo estava do outro lado. E ali o inimigo estava acusando a serva de Deus. Estava acusando que ela fez isso, fez aquilo, brigou com esse, brigou com aquele, né? E estava passando, e a pessoa contou, irmãos, estava passando tipo um filme atrás de tudo que aquela irmã fez depois que obedeceu a Deus. Passou de quando ela não era batizada e passou aquele filme, né? Depois passou o batismo dela e foi tipo indo aquele filme. E teve uma parte, irmão, em que a serva de Deus errava feio. E o inimigo, ele aponta o dedo e fala, ó, tá vendo? Seu nome não vai estar no livro da vida eterna. Olha o que você fez tal dia, assim, assim, assim. Irmão, diz que até a hora. E a serva de Deus olhava ali para Deus e ficava quieto. E o inimigo da nossa alma falando. E de repente, quando tinha... O inimigo já sabia. Ó, vai passar assim, assim, assim que você errou esse dia. Diz quando foi uma parte, lá uma parte grave, irmãos, não estava naquele filme. E diz que o inimigo das nossas almas ficou ali. E falou, não, mas passa de novo. Vai estar aí que ela errou, eu marquei. Ela fez isso. Aí, na revelação, viu, irmãos? Na revelação que Deus deu para a irmã. Aí diz que Deus falava assim, lembra desse... Eu olhava para a irmã e falava, lembra desse dia que você fez isso? Você sabe por que eu apaguei? Porque você foi aos meus pés e me pediu perdão, chorando, lágrimas. E eu vi sinceridade no seu coração e arrependimento. E eu apaguei isso que podia te complicar e poderia aqui custar a salvação da sua alma. E falava para o inimigo, o nome dela ainda está escrito no livro da vida. Né, irmãos? E aquela serva de Deus retornou, ali toda assustada, porque tinha acabado de ter aquela revelação. E aquela serva de Deus estava, irmãos, com algumas coisas fazendo errado, sabe? Sabe como é? A gente erra constantemente, irmãos. Não temos que ser 100%, né? Podemos fazer o máximo, né? Mas o ser humano nunca chega ao 100% porque Deus mesmo permite, né?
E a criação de Deus está fazendo algo ali que não estava de acordo, e ela sabia. O qual, irmãos, Deus esclareceu na mente dela. Tudo que você fizer de bom está no livro da vida. E todos os traços negativos vai estar também marcado. Aí vai pesar, irmão, no último dia, os bem e o mal. Por isso, irmãos, por isso, e que não devemos nessa terra condenar. Porque céu só Deus tem. E condenar, só Deus pode condenar, irmãos. Mas ninguém pode condenar. Mas também, nessa terra, ninguém pode pegar o nome de Jesus Cristo, de Deus, e anunciar aos quatro ventos que as pessoas já estão salvas. Que as pessoas têm que descansar. Que não precisa fazer mais nada. Aí as pessoas acabam fazendo coisas erradas, acabam se complicando, e quando se complica, não é que a igreja vai chegar para a pessoa e vai falar para a pessoa, ó, você errou, você não vai para o céu. A própria pessoa vai ter, irmão, uma coisa dentro dela que vai acusar. E ela se acusando ali, ela vai entrar em depressão. Vai começar a pensar o inimigo ali no ouvido dela. Você não tem mais jeito. Você quando morrer, você já não vai mais herdar a vida eterna. O próprio inimigo fala disso. Que o inimigo, irmão, Deus, ele dá autorização para ir lá conversar com ele, viu? Mediante a autorização de Deus. Senão essa irmã não via o inimigo acusando ela lá em cima. Senão Deus não conversava com ele a respeito de Jó aqui na terra. Quando nós vamos se reconhecer lá em cima é em espírito, irmãos. Os espirituais sabem disso. Os carnais acham que nós vamos com esse corpo. Nem Cristo subiu com o corpo. Apesar que a terra não comeu o corpo de Cristo, que é um corpo santo, irmãos. O corpo de Cristo se desintegrou nos ares, irmãos. Passou primeiro o céu, ali já no universo já se desintegrou. O Espírito de Cristo voltou para onde estava. Cristo já existia antes de nascer na terra. Mas como pode ser isso, meu Paulo? Como uma pessoa pode existir antes de nascer? Muitos irmãos que falam mal das igrejas, que quer tirar o povo das igrejas, eles estão limitados, irmãos, em o nascimento de Cristo no Natal, que nós já fizemos vídeo aí. Para eles, que antes de Cristo nascer, não tinha ninguém. Que só depois que Cristo nasceu, que houve ali então a comemoração do nascimento. Eles não adianta falar para eles, explicar que Jesus Cristo já existia no céu, estava à destra do Pai. Jesus Cristo só desceu para aqui vir então interceder por nós. Né, irmãos? Então o que vocês acham a esse respeito? Vocês viram aí, foi um lindo funeral, o nosso irmão Newton deixou um bom cheiro, um bom perfume aqui na terra, irmãos. E nada desabona em respeito aí da família lutada que passou esse final de ano, né? O nosso irmão. Irmãos, quando alguém chegar para vocês e falar assim, os crentes, eles falam que Deus opera, que Deus não é impossível. Mas falaram aí, né? Ah, o irmão Newton lá, cadê que os irmãos da congregação não fez ressuscitar? Não fez a cura, não fez o milagre. Irmãos, a cura e o milagre está nas mãos de Deus. Aquele que anda guiado por Deus só fazeria isso se Deus tocasse no coração. E ó, o que eu falo para você? O irmão Newton está em melhor lugar do que a gente. Muitos, se visse o lugar onde o nosso irmão Newton está, queria trocar com ele. Acha que o irmão Newton ali na hora do funeral não estava sentindo para onde ele ia? Acha que Deus não mostrou para o irmão Newton antes de recolher ele? Hã? Eu ia no funeral do irmão que eu gostava demais, da Baixada Santista. Nosso irmão Horácio. O senhor recolheu ele. Foram me avisar à tardezinha. Quando eu ia mencionar de ir no outro dia, ele tinha faleceu cedo. Os irmãos que foram visitar o nosso irmão Horácio, irmão, chegaram lá, Deus estava acabando de recolher ele. Sabe que situação o nosso irmão Horácio estava? Falando em línguas. Falando em língua. Deus recolhendo o nosso irmão Horácio e ele falando em língua. Irmãos, quem tem
Se alguém tivesse o olho do Espírito ali, ia ver a coisa mais linda do mundo. Os anjos ao redor do nosso irmão Horácio, com a ordem de Deus para levar o servo de Deus. Irmãos, uma coisa maravilhosa. Guardamos, irmãos, nação CCB, querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus, almas testemunhadas. Guardamos a nossa coroa. Não deixe o inimigo colocar coisa na sua cabeça para que dê brecha para o diabo roubar a sua coroa, irmãos. O final dos tempos está aí. Os dias Deus abreviou. Você acaba de acordar, já está anoitecendo, irmãos. Os anos estão se passando. A gente pode ver aí um monte de irmãos se recolhendo. O Senhor está vindo buscar, irmãos. E quanto mais a terra estiver esvaziando, irmãos, mais vai ficar pouco povo para Deus subir em nuvens em glória. Né? Muitos estão subindo antes das nuvens em glória. Aqueles que estão aí, né, parecendo, perdão a expressão, parecendo cachorro de mudança, desamparado, não sabe para onde vai, estão preocupados, irmãos. Estão preocupados. Mas nós, servos de Deus, focamos, irmãos, em salvação de alma. Porque hoje você pode falar, eu vou morrer daqui a tantos anos, eu ainda vou viver bastante. Mas você não sabe. Amanhã, que a nossa vida é o fôlego de vida. Amanhã, se você vai dar tempo de você obedecer, de você ir para a casa do Senhor, seguir os ensinamentos de Cristo. O que vocês acham? Peço para vocês aí, comentem. E milagre, ressurreição, Deus, Ele faz sim. Né? Ele faz sim. Se ele pegar um irmão lá, ali, e falar, ó, vai lá e ressuscita, ele ressuscita. Mas pode ver que essas partes, quando aconteceu, bem antes do nascimento de Cristo lá, onde não tinha, né? Deus falava diretamente com o povo da terra, né? E hoje fala também diretamente. E tem o seu Filho, Jesus Cristo, que veio aqui na terra, irmãos, interceder por nós. Que coisa maravilhosa, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né, irmãos? Deixe os comentários aí, irmãos. Deus abençoe a todos. Estamos no mês de janeiro. Perdão que eu ainda estou gripado. Estou tomando remédio, irmãos. Uma gripe forte. Estou meio fanho. Mas, perdão. E peço a toda a querida Irmandade. Vou aproveitar agora. Minha mãe está fazendo uma cirurgia para retirada de um tumor. Na quarta-feira. Agora, amanhã. Na quarta-feira, às 11h30 da manhã. Peço a oração de todos vós, que oreis a Deus, um pelos outros. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Fique com Deus, querido.